7h06, boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. O debate começou já antes mesmo da bola rolar, da trilha tocar, da nossa vinheta característica do Cadeira Cativa, porque nós tivemos ontem uma partida importante. Para alguns, o Internacional deixa a briga do título. De fato, passa a ser mais distante. O Inter, por outro lado, segue precisando de 2 rodadas para buscar o Palmeiras, porque não bastava buscar só na pontuação. O Inter já precisava de 2 jogos para buscar o Palmeiras, segue precisando de 2 jogos. Mas antes bastava ser uma derrota e um empate. Agora já começa a complicar um pouquinho mais porque a diferença já é maior. Então depende daqui a pouco outra combinação de resultados, enfim. A gente vai analisar isso daqui a pouco com Luiz Eduardo Paluga, ex-conselheiro do Inter, tá feliz e faceiro, concluiu agora um curso também de gestão da Universidade do Futebol, né? Curso de gestão, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, quanto é importante os dirigentes também buscarem estas qualificações e o conhecimento na academia, como buscam os profissionais da bola. Também conosco aqui o Hamilton Nicolau, que é integrante do Grêmio do Prata, para a gente falar muito sobre a decisão, e é um jogo com caráter decisivo hoje sim, é uma decisão de 180 minutos, mas é fundamental o que vai acontecer lá na Argentina. E aí a dúvida, joga Luan, não joga Luan? No meio, quem entra? Será que entra o Matheus Henrique? Será que daqui a pouco entra o Tassiano? Quem será o substituto do Everton? O Ramiro vai jogar em que função? Como é que vai responder o Léo Gomes? Tudo isso a gente vai analisar aqui no Cadeira Cativa também com o Nilton Cabistani, conselheiro do Grêmio, já foi candidato à presidência do clube e vai participar do debate. Vamos mostrar ao longo do programa, não sei se para alegria do Paluga ou não, mas para alegria de quem gosta de futebol, os melhores momentos da partida de ontem. Foi um jogo, de certa forma, bonito de se ver, não foi um jogo recheado de opções, mas teve alternância no placar, as duas equipes propondo o jogo, algo que é, de certa forma, raro. Aos 50 do segundo tempo, o Santos, empatando fora de casa, foi ao ataque e quase surpreendeu o Internacional. A gente vai falar muito sobre o árbitro da partida, o Ricardo Marques Ribeiro, as declarações dele na súmula, o que aconteceu dentro de campo, o vexame ou não, o erro ou não no lance. Alguns dizem que foi o Sanches que bateu na bola, outros dizem que foi o Cuesta, outros dizem que o Cuesta resvalou na bola e isso já caracteriza a intenção de passe, outros já dizem não, mas a ação de mover a bola sai na direção que o Sanches tenta bater, então foi ele que acabou batendo na bola. Enfim, tudo isso passa aqui pelo nosso Cadeira Cativa. Luiz Eduardo Paluga, o Inter segue na briga pelo título, se desmobilizou um pouco pelo que aconteceu ontem. O que o torcedor colorado está sentindo praticamente 24 horas depois de um resultado que é negativo, porque o Inter contava com 100% em casa na reta final para pensar no título. Boa noite. Boa noite, amigo Cabistani, Humberto. Acho que fica mais longe do título, mas não está morto quem peleia. É uma surpresa grata para todos nós que iniciamos o campeonato, vamos dizer assim, com muitas dúvidas, com muita dúvida. O que ia acontecer com o Internacional esse ano brasileiro? Então, na minha perspectiva, está muito acima do que eu imaginava. O Odair, como eu já vim aqui desde o ano passado, defendendo o Odair, o trabalho que ele fazia desde a época da base, que a gente conhecia o trabalho dele na parte de avaliação. Eu vejo que ele tem tirado muito bons frutos do grupo de jogadores. Até porque muitos jogadores da base também, né? Muitos jogadores da base. Tu já me corneteou no intervalo do alemão Charles. E o alemão, para não fugir, né, que já estava me corneteando, o alemão, para mim, é o primeiro... O pessoal da produção já estava corneteando. Pô, mas e aquele lance do Charles contra o Sport? O Paluga só fala bem do Charles. Muito mal, né? Não, eu sempre vou falar. Quando tu elogia um jogador, tu não está elogiando o jogador por um jogo, uma sequência toda, inclusive, de treinamento. Mas só voltando, desculpa, Milton, eu acho que o Internacional ainda está no páreo, mas ficou mais distante. E vou dizer mais, eu falei hoje ainda, fora daqui, o Palmeiras vai perder. O Palmeiras não vai ganhar todos os partidos até o final do campeonato. Né? Agora, sem dúvida nenhuma, é o melhor elenco, é o melhor plantel do Campeonato Brasileiro. Né? A gente não pode tapar o sol com a peneira.
Hamilton Nicolau, o que dizer desse pensamento do Inter, que ainda sonha com o título, pelo que disse o Paluga, apesar de ser distante, e o Grêmio logo mais 9h45 contra o River. O que você espera de surpresas do Renato, que sempre tira um coelho da cartola? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos os telespectadores. Só para concluir rapidamente o que eu estava falando sobre o Paluga, quanto ao Inter especificamente, né? Eu acho que num primeiro momento ele não sai da disputa do título. Eu acho que o Inter se afasta sim da disputa do título por um motivo, não pelo próprio Esporte Clube Internacional, mas pelo Palmeiras do segundo turno, que é exatamente o Corinthians do primeiro turno do ano passado. Então, eu não acredito que o Palmeiras... Olha, eu duvido o Palmeiras perder 2 rodadas nas 8 que faltam. Eu duvido. Eu não sei, eu acho que o Palmeiras não perdeu nenhuma ainda no segundo turno, não vai perder. Não perdeu nenhuma no segundo turno. Não vai perder 2 em 8 jogos. Então, realmente fica muito difícil, porque o Inter precisa de 2 vitórias combinado com 2 derrotas do Palmeiras. A gente tem aí como se fosse uma combinação de 4 jogos. Isso é complexo. Além do que se resgatou um novo time neste páreo, que é o Flamengo. Rapidinho quanto ao Charles, que eu não sei, não sou defensor nenhum, mas eu digo assim, ó, como é irônico que a régua sempre é mais pesada para o jogador da base, cara. Se a régua que a gente utiliza para o jogador da base, a gente utilizasse para algumas contratações, Cabistani, que o Grêmio fez agora, meu senhor dos céus, cara, iam estar sendo linchados na rua. Que a régua que a gente utiliza para um jogador da base, ela é tão mais pesada quanto a que a gente utiliza para um jogador que vem de fora, que a gente pega e aceita alguns investimentos estratosféricos, se comparando aos jogadores, para não utilizar os nossos aqui, aqueles mais batidos do Grêmio, vamos pegar o próprio Vitinho, que está no Flamengo, foi um caminhão de dinheiro, um negócio absurdo para um jogador bom, não passa disso. Então, e o próprio Vitinho no Flamengo, que não vem sendo tão bem aproveitado e também não vem correspondendo tão bem, não tem uma régua tão pesada, talvez, quanto se tenha com o próprio Charles aí, que eu confesso, desconheço a qualidade do jogador, como veio e como ele se produziu na base. E trazendo agora para o jogo, que esse sim é o mais importante da semana, disparado, e sim, eu digo mais, Maurício, eu acho que dos 4 times que estão nas semifinais da Copa Libertadores, qualquer que fosse o cruzamento, qualquer cruzamento entre esses 4 times é uma final antecipada. Poderia fazer qualquer que fosse Grêmio e Boca ou Grêmio e Palmeiras, é uma final antecipada, qualquer desses 4 times. Boca e Palmeiras também é uma final antecipada? Se fosse? Não, Boca e Palmeiras. Com certeza. Mesmo que o Boca não viva hoje um momento tão áureo como foi aquele Boca de 2007 contra nós mesmos, o Boca sempre vai ser uma final antecipada. É um time muito copeiro, um time que sabe jogar, um time que tem o fator local complexo. É difícil jogar na Bombonera. Então, o Boca também eu considero que seria uma final antecipada. E digo mais, não sei se o Palmeiras não vai se arrepender amargamente por não ter empatado aquele jogo lá, ainda na fase de grupo, onde ele ressuscitou esse Boca que vai enfrentar agora na semifinal. Ele podia muito bem ter pensado, isso é aquela visão limitada, tem uma visão logo ali na frente, não, eu jogo sempre a morrer e vou jogar para ganhar. Aí tu vai lá, me ressuscita um Boca, que estava já eliminado, e tu vem pegar este mesmo Boca agora numa semifinal. Então eu não sei se o Palmeiras não vai se arrepender amargamente de ter ressuscitado esse Boca. E quanto ao Grêmio e River, já até para poder liberar a palavra aí, eu vou dizer que eu sei que se fala muito agora, está se utilizando a palavra de voltar vivo. Eu não gosto muito da expressão voltar vivo, porque às vezes até num resultado mais grave, tu consegue reverter. Então, eu só acho e tenho a convicção e o sentimento, melhor dizendo, que o Grêmio vem com bom resultado de lá. O que é bom resultado para mim? Eu acho que um empate lá, sem gols ou com gols, é um bom resultado, mas eu não sei, até porque em algum momento do programa a gente vai debater a questão de números, ataque contra defesa, forma de jogo dos 2 times. Eu acho que casa bem o jogo pro Grêmio também. Esse Grêmio e River casa muito bem. Então eu julgo que a gente volte de lá hoje com resultado bom e espero isso também. Desse caso que citou o Hamilton Nicolau há pouco, de o Palmeiras podia entregar o jogo para o Boca não classificar, vale destacar 2 pontos que precisam entrar nesse peso, e aí eu concordo com o Palmeiras na decisão que tomou.
Primeiro deles, se não ganhasse o jogo, não era a melhor campanha da fase. Mas era a segunda, né? Mas não ia, por exemplo, num cruzamento com o Grêmio já não decidiria em casa. Bom, Isso pesa. Mas, enfim, terminar como o melhor da fase é importante. É o primeiro aspecto. Segundo aspecto, um empate para o Júnior de Barranquilla não servia. O Júnior tinha que ganhar do Palmeiras em São Paulo. Porque o Júnior de Barranquilla terminou com 7 pontos e o Boca com 9. Para o Júnior terminar à frente, só se ele fizesse 3 pontos. tá, mas e o time que o Boca jogou também estava eliminado já? O Alianza Lima já estava. Já O tava Alianza eliminado? Lima tinha 1 ponto, já estava eliminado. A questão é, o Boca estaria eliminado se o Palmeiras entregasse e perdesse o jogo. Aí, pedir para o jogador perder é mais difícil. Concordo que é difícil, Maurício, mas tu há de convir comigo que eles ressuscitaram. Sabe aquele cara que tu ressuscita e é bom que ele não acorde? Eu acho que eles acordaram um gigante. O Boca é um gigante, é um time copeiro, um time que, diga-se de passagem, tem mais Libertadores do que Grêmio e Palmeiras, e eles ressuscitaram esse cara. E esse cara que foi aos trancos e barrancos para se classificar numa fase de grupos está na semifinal da Libertadores. Claro que a situação é um pouco diferente, até porque naquela ocasião foi um encontro na decisão e agora é numa semifinal. Mas o Tigres acabou fazendo isso com o River Plate. O Tigres estava no grupo do River, o River esteve prestes a ser eliminado, o Tigres usou reservas nos 2 últimos jogos da fase de grupos naquele ano. O River conseguiu classificar e na final acabou ganhando do Tigres e ganhou o título da Libertadores em 2015. O Paluga começa a ter calafrios quando E eu vou fala dizer, disso. eu prefiro enfrentar o Boca do que o Palmeiras. Esse Palmeiras é chato. Eu até gostei do resultado do Inter, porque eu acho que talvez force o Palmeiras a dar um foco no campeonato que, pra mim, tá quase que ganho. Porque assim, ó, o Palmeiras tem um elenco muito bom. Palmeiras, o o jogo Filipão Palmeiras uniu jogo esse aqui em grupo. casa, aqui, no Beira-Rio, que jogaram com o time reserva, tu já via que o jogo era um jogo pesado. Um jogo que o jogador não terminava o movimento do passe, dava uma travada na perna, tá entendendo? E aí jogaram com um time misto aqui, né? E tu vê que foi um jogo, vou ser sincero, o jogo, eu fui nos 2, o jogo foi muito mais pesado contra o Palmeiras que no Grenal. Muito mais pesado. E o time do Palmeiras, não, tu sentia, tu tava ali, tu tava vendo. Era um time que não estava a pleno no campeonato. Não, mesmo e o assim- time do Inter travado, o time do Inter não tava solto naquele jogo. Não tava solto. E agora não dá pra negar que o Palmeiras tá focando o brasileiro também, né? É que o Palmeiras 5 tem jogos- elenco para focar nos dois. O Palmeiras, em 11 jogos do retorno, tem 9 vitórias e 2 empates. É por isso, Então, Paulo, que eu não acredito em 2 derrotas do Palmeiras pro Inter trocar essa pontuação. Não, eu concordo, só que assim, ó, futebol tu conhece também, pelo que eu vi, Claro, tu conhece. claro. Futebol tudo acontece. Tudo. E agora, Mas é assim, ó, possível. e é muito difícil, em oito, como é difícil pro Internacional também. Não, vamos naquele exemplo do Né? Fluminense Tu do fazer Fred. 8 vitórias. Claro. Tá, Aquele Fluminense agora, do Fred. não tem precisava como de- tu pegar e encarreirar só vitória, só vitória, só vitória. Oxalá que o Internacional consiga. Mas é extremamente difícil. Não, Tá aí o jogo de O ontem. futebol, ele é tão Dinâmico. dinâmico que a gente pega o exemplo, só o que me surgiu, não vou nem colocar de título, do Fluminense aquela vez para ser rebaixado. Se eu não me engano, ele tinha 11 jogos, ele era o último colocado, que foi onde o Fred virou ídolo do Fluminense. Ele tinha 11 jogos, se eu não me engano, ele precisava ganhar 9 dos 11. Foi lá e ganhou 10, se eu não me engano. Um time que estava em último. A O futebol chance é assim. matemática do Fluminense se salvar naquele ano era a mesma que o Paraná tinha esse ano agora. Pois é um negócio Era absurdo. mais ou menos. Matematicamente era a mesma coisa. Falando, o Paluga disse, no futebol tudo é possível. Newton Cabistani, você acha possível voltar a esse time do Grêmio, o Michel, como começa a aventar em imprensa essa possibilidade, para titular em uma semifinal de Libertadores, voltando de lesão depois de tanto tempo, Já me deu um Cabistani? tique aqui. Da onde que tu veio isso? Vai, já me deu um... Mas vamos chegar chegando falando do jogo, né? Calma lá. Boa noite aos telespectadores, boa noite, amigo Faluga. Boa noite. O Zé Alberto Andrade estava levantando essa hipótese Ah. hoje à tarde. É um repórter de Pode se informar. respeito. E o Maurício que convidou, obrigado pelo convite. Eu gostaria de voltar um pouquinho no assunto do Internacional, porque eu emiti uma opinião aqui há três programas atrás, na sequência seguido, hein? da minha vinda aqui. seguido, hein? Isso faz uns... 3 semanas, mais ou menos. Não, faz uns 4 meses, mais ou menos, isso em torno de uma vez por mês eu venho aqui com o maior prazer. Sim. E eu falei naquela oportunidade que o meu entendimento sobre o que aconteceria no Campeonato Brasileiro é que
a partir de um certo momento que os clubes que estavam disputando a Libertadores começassem a sair, é repetitivo que eu estou falando, mas cabe aqui porque chega no Internacional. A partir do momento que os clubes com melhor elenco estavam disputando a Libertadores, na minha opinião, Grêmio, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, esses, para meu entendimento, são os 4 clubes que têm os melhores elencos no Brasil. Eles começariam a tomar a frente do campeonato. Por uma questão de grupo e tal, coisa assim. Qualificação de futebol. Plantel é melhor, sim. Plantel é melhor, desses 4 é melhor. O Cruzeiro teve algum problema lá no meio do caminho e largou completamente o Campeonato Brasileiro, né? Desistiu do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro apostou nos matas, deu certo na Copa do Brasil. Fez aquilo ali e ficou para a Copa do Brasil. Eu acho que o Cruzeiro também, ele derrapou muito no início, né? E aí tu recuperar aquela derrapagem ali, eles devem ter pensado o Grêmio saiu da Copa do Brasil, não é que não deu a importância, mas enfim, continuou, né, com condições, como está hoje já na semifinal da Libertadores, e a questão de 3 ou 4 rodadas aí já priorizou completamente a Libertadores. Bahia, na Arena, acho que ali deu para perceber que o Grêmio... Exatamente, quando viu... Bom, então, o que acontece? O Internacional, ele realmente, como a opinião do Paluca e do Hamilton aqui, está completamente correto. Ele está fazendo realmente um grande campeonato internacional. Eu não vejo assim... claro que a expectativa de quem é torcedor é de ganhar. Agora, a gente que vem aqui no programa né, para discutir e tentar passar uma opinião mais próxima da coisa técnica, né, apesar de não ser técnica. Mas, enfim... No início do Brasileiro, o Paluca assinava para ser 10º. Ele queria estar na primeira página. Eu achava que o Inter ia ficar entre o 8º e o 10º. Era a minha opinião. Disso no início, Bom, mas enfim, o Odair está fazendo um grande trabalho, tirando leite de pedra. Tiveram algumas afirmações, tipo assim, o Moledo, a gente sabe que o Moledo é um baita do zagueiro, mas a gente jamais imaginou que ele voltasse à forma que ele teria. O próprio zagueiro argentino Cuesta, para mim é uma grande surpresa também. Esse ano melhorou muito. Eu vou ser sincero, eu acho o argentino hoje um dos melhores zagueiros que a gente tem no Brasil, mas para minha concepção, deixar claro, a minha eu acho que ele é um jogador lento ainda. Para mim. Mas isso aí mas encaixou, né? Enquanto você vai falando do Inter, vamos assistindo os melhores momentos de ontem. Mas são 2 afirmações. O Maurício vai se lembrar. O Dourado é outra afirmação no campeonato. Apesar de ontem não ter feito um bom jogo, mas é outra afirmação. Sim, melhorou. Essa tirada do goleiro aí, pelo amor de Deus. Pesou um pouco a presença do Tite nos camarotes, porque daqui a pouco dizem, não, o Dourado é o primeiro volante que pode ir para a seleção. Aí ele vem para olhar o Gabigol também. Não, o Lomba, esse é um... muito também, né? Não, o Lomba, ele é titular. O Lomba é uma surpresa fantástica, mas para meu... Com todo respeito, cara. O Danilo Fernandes, na minha opinião, ele é titular do Inter, porque numa campanha assim horrenda de segunda divisão do Internacional, ele foi um jogador que se sobressaiu, mas não com grandes milagres, mas é porque ele não deixava a desejar como os outros. Agora o Lomba, desde que ele iniciou, teve mais chances, ele demonstrou ser um goleiro tão bom quanto é o Danilo Fernandes. O Lomba falhou ontem ou não? Felizmente começou na posição. Não, mas se ele falhou, ele teve o crédito de tirar aquela bola que ia na gaveta. Não, mas com todo respeito, desculpa. Não, felizmente começou na posição. Eu também sou goleiro. Então, que bom. Então, assim, mas tem que ser valorizado, é o trabalho do Pavan. Sim. Não, olha a defesa que ele faz nesse lance. O Lomba mudou no Internacional. Estupendo o Lomba mudou no Internacional. Isso aí. Sempre foi um goleiro médio. Exatamente isso. Ele era bom goleiro. Ele era contestado. Ele era um bom goleiro, mas é que olha a parceria do lado, né? Uma coisa Não, mas ele tomava uns golzinhos no Bahia que aqui ele não tá tomando. Mas na realidade, eu sempre digo, tu goleiro com uma zaga fraca, tu tem que ser o rei. Cara. Tu tem que ser o patrão. E outra, e a tua zaga também tem a qualidade a capacidade de jogar melhor ou pior quando ela tem confiança no goleiro atrás, cara. Se o goleiro ele é fraco e não tá vindo bem, a zaga também tende a falhar. Olha só, golaço, né? mas tu quer um remédio, tu quer a prova disso, bota o Marcelo Oliveira na esquerda. Pode botar o Jeromel e o Kahneman. Tu vai ver se não vai dar um... A gente não pode esquecer que o Danilo Fernandes, quando veio para o Internacional, ele veio por um preço alto, inclusive, e ele estava numa fase extraordinária. É verdade. Estava sendo disputado por vários clubes grandes. Só que eu acho o Danilo muito bom embaixo dos paus.
Bom, assim, ele vinha numa fase espetacular. Esse é o né? lance que eu te comentei do É verdade. Leandro Damião. Ó. Ele não pode errar esse lance, cara. Um lance que tu recebe a bola pra chapar ela, podendo escolher aonde tu vai botar. Aí é um gol. O que tu achou, Maurício? Eu acho que foi o Sanches que tocou na bola. Pra mim também. não é impedimento. E se o árbitro decidisse que o Cuesta tocou na bola, ele tinha que marcar falta. verdade. E das duas, uma. Ou Ou era pênalti. falta, e aí foi fora da área. Esse rapaz aí também, esse Patrick, desculpa, te cortei. Esse Patrick, o que ele vem fazendo no Campeonato Brasileiro também não existe. Caiu É um pouco. outra surpresa. Mas ele tava em que queda se- agora, né? Tá. Ele não tava tão É, bem tá. nesse Ele jogo. estava atuando abaixo do ele que se tava esperava abaixo dele mesmo, Inclusive nesse próprio jogo, né? Eu vou te dizer o seguinte, ó. Mas pra mim é uma surpresa. Eu vou te dizer, a maior surpresa Ali, pra tira a mim... bola dali, meu irmão. Meu Deus. Não, olha só, rapidinho. esperou Pra mim, a pelo maior outro. surpresa do Inter é o ali, treinador. ó, nesse Olha lance nesse não é- lance, vê se não é o zagueiro que tira. Olha só, o goleiro faz uma baita defesa. Baita defesa, isso aí. Aí o goleiro pensa, que eu Tira vejo, ali, ó. ele tá vendo que o cara vai tirar. Quando o cara arma e ele abre as costas pra proteger pro goleiro, aí o Lomba... Não, agora eu vou ter que ir na bola. Quando ele prepara pra ir na bola, o zagueiro vai lá e me dá um toquinho e um tira ficou da mão esperando dele. pelo Porque a outro, bola né? Pra tava mim, indo a na falha direção é do- toda do zagueiro. É, Não depois- quero colocar no lateral é o zagueiro. direito. É o lateral O Fabiano. O Fabiano é o lateral que tá no lance? É. Eu não quero colocar toda a culpa no lateral, longe de mim botar todo o peso em cima de um lateral, como a gente tá dizendo aqui, um peso que pode ter retirado o Inter da disputa do título, que eu acho que não ganhei ele Ah, agora. mas não é Tu vai só botar isso, só, né? Tem tu vai mais botar coisa só pra no trás. lateral? Claro que não. Vamos Mas a conferir falha é no toda dele, o detalhe goleiro não aquele tem falha. lance que vocês perguntaram da polêmica pra gente tentar chegar a uma conclusão. Eu acho que nem o VAR ia ajudar o Ricardo Marques Ribeiro. Ah, não tem como... Porque a imagem não é clara. Não, mas aí, não acha que é o jogador do Santos que bate na bola? Eu acho, mas eu vou dar um exemplo hoje. Eu assisti o Redação Sport TV com o Marcelo Barreto, tava o Tino Marcos, o Márcio Meneghini e a Camila Carelli, se não me engano. A Camila achou que foi o Sanches. O Tino ficou em cima do muro. O Barreto achou que teve o toque do Cuesta. Mas um toque proposital? Mas é que, proposital ou não, se ele tocou na bola, ele dá o daí passe. tira- daí ele tira. Aí é que a regra não tem tanto Não essa tem nada subjetividade. Bom, pois é. Tocou na bola, intencional Isso ou aí. não, tocou na bola. Eu confesso que essa parte da regra que compete mais à Vamos, arbitragem até vamos, desconheço. se mas- possível, aí separar só Não, mas esse é. lance. Tocou na bola, tu tira o outro da jogada. O lance pra gente poder debater, pra gente analisar com esse ângulo de trás. Eu acho que o que ficou Eu pior... acho que o VAR, pelo menos, auxiliaria a não ficar aquela confusão. não ficaria aquela celeuma que ficou de 6 Porque eu vou dizer minutos assim, no ó, jogo parado. realmente, se tem toda essa discussão se foi ou não foi, seria o suficiente para isentar o árbitro. Porém, assim, ó, eu acho que a gente vai comentar isso em algum momento, não sei até se é... Ó, só pra deixar claro nesse lance. O toque é fora da área. Aquela imagem deixa claro. O toque é fora da área. Ou o árbitro marca a falta, na minha visão, ou ele dá falta no Cuesta. Cara, olha que Tá, olhando mas agora... posso fazer uma pergunta? Eu não vi esse lance antes, mas eu tô... Ali, ó, é vendo fora uma da área observa- e me eu parece que a não- bola segue a trajetória que o Sanches tenta dar a Tá, ela. mas, Cara, mas eu Maurício, acho que vai o porque ele vai juiz, mais forte agora o no juiz segundo. já não tinha apitado ali? Não, Não. Olha, ele tá se dirigindo pro lugar ali, não, o por juiz quê? não apitou. O juiz Passa de novo aí. O Passa juiz de novo espera aí. tudo. Vamos repetir Não, de mas novo. Não tem problema. Não, o segmento da jogada, Olha, ele primeiro não valida optou o porque eu tava gol e no jogo. depois volta Olha, e ele olha, valida olha, o olha, primeiro. olha o juizinho, olha lá, ó. Ele tá... Ele tá indo Não. pro lance, Ele, cara. alguma coisa ou ele disse que... Não, ele aponta o gol. ele- Ele não, aponta ele- o gol. Não, ele Olha que ele abre a apitou. porta. Não, ele apitou quando fez o gol, ele Não, é levantou que a mão já. esse caso que o Cabistani tá falando, eu entendi, Olha lá, ó. eu entendi Certeza. o que ele quis dizer. Olha o lá. árbitro da partida, o Ricardo Marques Ribeiro, quando acontece o toque, ele faz o gesto. Segue. Segue que não foi nada. Foi nessa linha, ele não foi pra marcar. Não, é que ele fez um foi... gesto pra seguir. alguma coisa sobre o lance ele falou ali. E aí, Põe detalhe, isso aí só pra gente ver. um detalhe Para que é pra ver. importante. É importante a gente considerar. Tem as imagens depois da confusão no Pois é, túnel do essas aí Beira-Rio. que eu acho que- E O que tem, aconteceu lá? e tem imagens, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Tem imagens também no aeroporto. Do aeroporto Tem eu um recebi detalhe lá. na imagem do aeroporto, a gente pode conferir aí as imagens do que aconteceu no Beira-Rio, a confusão. Até não precisa ter o áudio no momento, daqui a pouco a gente coloca ela com áudio. Mas teve a discussão no túnel. O que me chamou a atenção em um vídeo que eu vi do aeroporto, me chamou a atenção no aeroporto, é que o árbitro ele é interpelado por um cidadão e o cidadão tá xingando ele e chama ele disso, chama daquilo. Só que tem um dos ângulos, porque são vários ângulos dessa mesma imagem do aeroporto, várias pessoas filmaram. E tem um dos ângulos de uma pessoa que está próxima do árbitro,
que dá pra ver que alguém da equipe de arbitragem disse: nós acertamos e a gente teve coragem de acertar. Então, por isso que eu digo que o lance é polêmico. Pro árbitro, olhando depois na TV, porque certamente no aeroporto eles já tinham assistido o jogo, eles viram todos os melhores momentos, pra ele acertou. Por isso que eu disse que o lance é polêmico. Eu não tenho a menor dúvida, né? Não, o lance, ele realmente é polêmico. E eu tô em dúvida ainda. Eu não tinha visto esse lance da forma que vocês passaram. Ele mais paulatino, parando. E tu sabe que eu só tinha visto ele em GIF. Eu confesso que eu não olhei o jogo do Inter, não tenho costume de olhar os jogos do Inter. Mas eu pelo GIF que eu tinha recebido nos celulares, essas imagens do aeroporto e da briga do túnel estão em todos os WhatsApps. E quando eu olhei pelo GIF, pra mim, era o Sanches que tinha tocado na bola. Agora, eu confesso que o último toque, pra mim, me pareceu do Cuesta, e ela só foi na direção do Sanches porque ele vai com mais força pro lance. É que, na realidade, vem uma revolta toda. Quando começa um lance... Pelo tempo também parado, né? Não isso aí, não. Quando começa essa revolta toda de foi metido a mão, não foi metido a mão, nos remete a 2005. Que foi metido descaradamente. E aí remete a 2005, depois de 2009, Copa do Brasil, contra o mesmo Corinthians, não foi tão descarado, mas teve... Até não acho que... Teve influência, no jogo aqui, principalmente. E aí vem toda essa revolta. E também faz muito tempo que a gente não é um brasileiro. Porra, a gente foi campeão 3 vezes na década de 70. Eu era piá na época, nasci em 70. E aí tu vê o Internacional não conquistando o brasileiro, não conquistando o brasileiro. E chega perto e sempre tem uma garfiada. Aí Mas foi garfiado? O quê? Hoje? Não. Eu tô dizendo que o lance é polêmico, eu tô em dúvida. Mas para o torcedor internacional, remete que eu me incluo, lembranças ruins, que eu me incluo, fica sempre essa revolta. Parece que está sendo garfiado de novo, parece que está sendo garfiado. Eu confesso uma coisa, Paulo, assim, 2005 eu acho que, olha, pelo menos, hein, Cabisani, eu acho que nem os gremistas mais fanáticos, não tem, cara, ali não tem o que fazer. O Inter foi garfiado, ele era absurdo, ali, cara. Até virou piada na época, como campeão moral, algo do tipo, eu não gosto desse tipo de brincadeira. Normalmente, quando eu venho no programa, não tento ficar avesso a esse tipo de piadinha. Mas efetivamente foi, porque foi garfiado. 2009, te confesso que eu não concordo. Tá? O problema é que o jogo de 2009 teve um lance aqui e o juiz mascou o jogo inteiro. Ele matou o jogo inteiro de 2009. Mas aí aquele juiz, a gente sabe que tem juiz mas que mas aí é o Corinthians. Claro, entendeu? Sempre é o Corinthians, mano. Sempre é o Corinthians. Então, mas tu vê ontem... Isso não era o caso do Corinthians. Mas a gente tava com chance. É claro, tem erros do Internacional, sem dúvida nenhuma. Tem o jogo contra o Chapecoense, no mínimo, era mais um ponto que o Internacional teria. Mas... não vamos botar também só. Mas que eu tô dizendo que tem essa revolta da torcida internacional. Né? Tem uma herança histórica. Tem muito forte, mas, muito forte. Mas eu acho que essa herança histórica era para com os times do Rio Grande do Sul, né? E mesmo assim a gente tem um brasileiro na década de 90 do Grêmio que mesmo com todo esse peso não foi o suficiente para tirar o brasileiro. E quer queira ou não, o Grêmio também já foi garfiado também. Claro. De ser. Claro. E a gente sempre, quando um é garfiado, um ri do outro. Sim, que na realidade o certo... Não era para ser, era para a gente se unir. Só que a nossa rivalidade é muito forte. Muito forte. E por isso não acontece pode passar de novo, hein, Maurício, esse lance? Vamos passar de novo daqui a pouco. Eu gostaria que passasse de novo o lance, porque eu não vi antes. Desde a fórmula dos pontos corridos, a gente só tem o eixo Rio-São Paulo e Minas ali beliscando com o Cruzeiro. Rio, São Paulo e Minas. Entendeu? E beliscando, não é disputando. Então, realmente, tá difícil essa questão dos pontos corridos. Talvez até por isso, Paulo, que eles conseguem gerenciar. E não sei se vocês vão falar, mas notícia, né? Campeonato Paulista do ano que vem, todas as comunicações de árbitro serão gravadas. Então, eu acho que fica a dica aí para quem sabe evoluir esse ponto. Futebol americano, toda a comunicação dos juízes, eles têm que dizer no áudio o que eles estão marcando para ficar gravado. Não, mas é que aí existem algumas situações diferentes. Futebol americano, por exemplo, que você citou. Futebol americano, o árbitro tomou a decisão, o árbitro principal, são vários árbitros, mas o árbitro principal tomou a decisão, ele liga o botãozinho e ele fala para o estádio. Ele fala, marquei a falta do Paluga porque ele fez um lance ilegal no Hamilton Nicolau. Ok. Ele falou com o estádio. Existe a gravação, ok. Na Copa do Mundo, a FIFA gravou as comunicações. Mas, por exemplo, quando o Brasil pediu para acompanhar as gravações daquele lance do Miranda, não foi atendido. Então é uma gravação mais para, se entrar interferência externa, a gente vai saber.
É mais nesse sentido a gravação, não é uma gravação que, por exemplo, pegando um Possa programa, consultar, pegando né? um programa bem popular, não é uma gravação que vai rodar todo domingo no Fantástico, na hora Sim. dos lances polêmicos. Não vai ter acesso à emissora de TV. Então, não necessariamente CBF, vai, né? não vai ser uma revolução, porque agora nós vamos saber o que o árbitro marcou. Por exemplo, eu acho que o Ricardo Marques Ribeiro deveria ter o direito, e ele é proibido de fazer isso, ele deveria ter o direito de, depois do jogo, conceder uma entrevista coletiva e dizendo, olha, eu acho que aconteceu isso, isso e isso, eu vi toque do Cuesta, o árbitro tal viu o toque do Cuesta e nós marcamos um impedimento. Ô, Maurício, Por que, até que porque- ele não Mas pode se Porque manifestar? alguma por coisa isso- muito grave aconteceu, tá? Nesse inteirinho aí, entre final de jogo, aeroporto, alguma coisa muito grave aconteceu. Eu não me recordo de uma discussão tão feia com o árbitro de futebol. Se tratando do Ricardo Marques, que a gente sabe que ele tem uma... Ele é muito performático. Ah, não, eu vou te recordar Ele é tinha- muito... Mas eu realmente não me recordo, e essa foi feia. Ele discutiu bastante. tinha um juiz... Ele tem um irmão agora que apita também É, o Paulo César Oliveira. Isso mesmo. aquele o baixinho aquele. É, que aí ele é comentarista agora. É aquele Isso. mesmo. Esse O irmão dele é o Luiz Flávio. Esse cansou de vir aqui garfiar no Internacional aqui. Aquele baixinho. A pedido do Sem Cabistani, vergonha. para ele poder opinar também, vamos reproduzir de novo o Não, lance. eu queria, antes de passar, Maurício, só para fazer uma observação, assim, ó. Tá no ar aí. Pode falar, Cabistani, não tem problema. Não, olha Não tem só, como o ver, juiz, não tem Não, o lance vamos- bom é a câmera de trás. Essa Agora, Olha bem aqui, ó, só presta atenção no que eu vou falar. O Acho juiz que toca. interpretou uma coisa já ali no início do lance. Quer dizer, para ele, o que aconteceu? Ele manda, não foi falta, óbvio que foi isso que ele disse pro cara ali, e a bola foi tocada pelo... Quem é que faz o gol, Damião? Quem é o Pelo Damião? Santos. Não, foi tocada. Pelo Pela Cuesta. interpretação dele, Foi pelo Cuesta. foi pelo Cuesta. Não, pelo Essa é a interpretação do jogo. Não, do não foi juiz. dele. A interpretação Não, eu não foi tô lá dizendo- do Bandeira. Do árbitro- Vigia. Do árbitro... Do Vigia, do atrás do gol. Sim, Isso mas, aí. bom, enfim. Então, vamos dizer assim, a interpretação que ele deu de que não foi falta, ele já deu a opinião dele na hora ali, né? Ele tá ali do lado, né? Eu foi questionado aqui, não foi falta. É a primeira coisa, né? Assim, isso é a convicção dele, porque ele tá 4, 5 metros ali. E aí, talvez ele tenha se valido, então, desse juiz lá de trás para saber Aí quem é aí que tocou a bola. bandeirinha lá, Não. o Bandeira O lá Bandeira. Não. levantou a bandeira. Mas ele tá, Porque ele o deu Damião impedimento. estava na frente. Ele deu impedimento. Não, mas olha bem, o Damião estava na frente. Então, a única coisa que poderia tirar o impedimento do Damião seria o toque É se do o toque foi jogador. do Cuesta ou vou não. ser sincero, Exatamente, Maurício, é eu essa acho- a interpretação do negócio. Então, eu acho que dá para resumir mais Por isso do que eu não essa entendi confusão. 6 minutos para conversar se Não, foi mas tudo o gesto ou bem, não. mas aí Estava em que ele dúvida. reuniu Não, as não, pessoas, mas né? Porque houve a dúvida. Olha só, Me se surgiu- não foi o cara do Santos que tocou, se foi o cara do Inter que tocou, a razão do cara, ele está se defendendo aonde? Que foi o jogador do Inter que tocou e que realmente, se foi o do Inter, era impedimento. A teoria da conspiração. É isso que o cara interpretou. A teoria da Que conspiração. na verdade, que os árbitros, né? Sim, mas ele anulou todo o o gol por grupo. causa disso aí. A Não, teoria tudo da bem, mas assim, conspiração- mas eu tô querendo dizer o seguinte, olha aqui, ó, o que dá pra gente A discutir única no maneira lance? ali, Não, ó, o que a a gente única pode maneira brigar ali- no lance? É se tocou no pé do Cuesta ou não. Não, mas tudo bem, Só- mas aí é que tá, como é que permite a antes gente vai sacrificar o cara por um lance daqueles ali Mas que eu pode... não tô sacrificando, eu tô dizendo Não, não. até não. tá dizendo que tem dúvida. Cabistani, o árbitro Tu tá entendendo o que eu tô o árbitro querendo tá dizer? sendo sacrificado não é pelo erro ou acerto do lance. Não, pelo- o eu árbitro sei, está sendo tudo bem. sacrificado porque ele Ok. esperou 6 minutos o replay Bom, da o TV. que houve Por nesse... isso. Mas, Não, cara, qual é pra mim a dúvida é um negócio completamente sutil. Por que ficou 7 minutos, eu não sei qual é o... É porque ele estava esperando o replay da Globo. Posso fazer uma construção, Não sei, mas a isso eu não Globo sei. passou Mas bem enfim, com não. isso, né? O lance Nem- não Eu é acho que lá tão- dentro, lá não tinha, não. Não, ninguém. nem Ah, ninguém isso teve. aí- isso aí foi uma- até o... Como é que é o nome do dirigente do Inter? Alexandre Melo, algo do tipo? Não, Roberto Melo. Roberto Melo. Isso ele aí- até deu uma declaração quanto a isso que foi Isso aí foi criticado uma hoje. definição da Globo. E aí é importante a gente destacar porque eles que geram as imagens. A Globo decidiu que desde ontem, então é uma regra que passou a valer ontem, todos os jogos com geração de imagens deles, então todos os jogos que eles geram as imagens, o replay só será exibido após a decisão do árbitro.
para garantir que não é a Que não TV que tem. está Isso a fazendo partir maracutaia. depois desse jogo, então? Desde ontem. Mas a nota que eles emitiram hoje, se eu não estou equivocado, já diz que eles tomam esta medida desde que houve o VAR. A empresa geradora de imagem, ela não passa o replay antes de definir o juiz. Não que seria a partir de ontem. É que assim, o que acontece? Vamos deixar claro... A menos que eles estão querendo me induzir ao erro, né? Vamos deixar claro para o telespectador. O que acontece? Até ontem, ou seja, até domingo, não existia uma ordem explícita do que fazer. A ordem era, nos jogos com VAR, não mostra. Mas os jogos sem VAR não tinham ordem nenhuma. Por exemplo, o jogo do Sport teve replay. Teve lance polêmico, teve replay. O jogo do Palmeiras com o Ceará teve lance polêmico e não teve replay, diferente do que o Melo disse. Exibiram hoje, no mesmo programa que eu fiz menção mais cedo, no Redação Sport TV, do Marcelo Barreto, a imagem da transmissão, segundo eles, dos 32 segundos até a marcação do pênalti cometido pelo Edinho, e nesta imagem que foi exibida, não existia replay. Então a versão da Globo é: nós não mostramos replay contra o Palmeiras e mostramos replay no jogo do Sport. Para criar um critério uniforme, só mostraremos replay após a decisão do árbitro. Por que essa linha que é importante do jogos gerados pela Globo? O jogo de Champions League é gerado pela UEFA. Um jogo de Libertadores na Argentina é gerado pela emissora de TV argentina ou pela Fox Sports. Não é uma geração da Globo, assim como a Fox Sports recebe num jogo internacional, o jogo de hoje, por exemplo, a Fox, que é uma das detentoras dos direitos da Libertadores, recebe as imagens de satélite já a imagem final. Não é a Fox do Brasil que vai definir o que roda e o que não roda. Assim como não é a Globo que vai definir o que roda e o que não roda. É o gerador de imagem lá da Argentina. É isso que tem que ficar claro. Até ontem, à tarde, não existia um padrão a ser seguido. Desde ontem à tarde existe esse padrão. A crítica do Melo é porque o padrão começou no meio da rodada, porque no jogo do Inter não seguiu o padrão. E foi anunciado para alguém isso? Foi anunciado isso? Não, só foi anunciado depois. Então, aí o cara tanto tem que o direito de pessoal criticar do mesmo. caminhão só ficou sabendo na hora. O problema do Roberto Melo, que está sendo criticado, é que ele se referiu a esse jogo do Palmeiras como existindo esse replay, dando a entender que o Palmeiras havia sido beneficiado e isso não aconteceu. E aí não, mas tudo bem, né, Milton? Deixa eu só fazer um negócio, Maurício, assim, ó. Quanto, assim, ó, é difícil de argumentar favorável à arbitragem quanto a 6 minutos. 6 minutos, se tivesse o VAR, não levaria 1 minuto e meio. É difícil. Porém, agora, olhando o lance, eu acabei fazendo uma construção, Maurício, que talvez explique os 6 minutos. Porque olha só como foi complexo esse lance. Eu não acho que foi tão sutil assim a discussão. Para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Primeiro, por isso que eu acho que teve que haver uma conversa entre os três. E dentro dessa conversa entre os três, eles tiveram... E aí não, foi 5. Eram os 3 e mais os 2 auxiliares. Tudo bem, lá. mas tu tem que fazer uma... Olha só, você vai entender, Malu. Olha só. O árbitro, a única coisa que ele conseguiria chegar à conclusão ali é que não foi falta. Ponto. Sim, ele mandou seguir. A bandeira, a única coisa que ela conseguiu chegar pelo contexto do lance. Pelo contexto do lance. Entendo a dificuldade do lance. O árbitro, ele só consegue dizer que não foi falta. A bandeira chegou à conclusão que o Damião estava impedido. Ou bandeira. Estava na linha da frente. Ou bandeira, desculpa. Nem chegou à conclusão, ele estava muito impedido. Chegou à conclusão que o Damião estava impedido. Aí a gente precisa de uma terceira opinião, quem tocou na bola, quem tinha condições melhores de visualizar isso, era o árbitro adicional atrás do gol. Então, eu acho que era o próprio árbitro pelas distâncias. Mas o árbitro está na diagonal e aí ele não sabe quem bateu por último na bola. E vou dizer mais. Fica mais difícil, o cara que tá olhando... não faz o gol, a gente não tá discutindo. Não estaria discutindo nada. Eu não sei se não estava parado o jogo ali, pela minha... Não me parece. Me parece que ele validou o gol. Me parece até que ele valida o gol. Então o que acontece? Eles tiveram que em algum momento... Não, ele não valida porque ele vê o bandeirinha com a bandeira levantada e aí começa a Em certo momento na conversa, ele tá dando gol.
Claro. A questão que eu E quero... depois, quando ele vai lá no meio e volta, aí eu disse, falei pro meu piá, não vai dar o gol. É que, ô Paludo, o que eu quero colocar com isso? Tu tem o ambiental, tu tem o torcedor que tá berrando, chamando o cara de tudo, tu tem uma conversa entre 3 que precisam chegar numa solução, então daqui a pouco tu admitiria uns 3 minutos de conversa pra saber. Aí 6 já complica É que um pouco os mais. jogadores também foram cercar, ele queria conversar sozinho. Vamos mostrar, pra gente encerrar esse assunto da arbitragem, vamos mostrar 2 momentos. O primeiro, no Beira-Rio mesmo, quando após o jogo tem a discussão com o Rodrigo botar o áudio? Caetano. Bota o áudio. Sim, vai ser com áudio. O Rodrigo Caetano discutindo com o árbitro foi o Rodrigo? ficou pé da vida, né? Foi o Rodrigo Foi o Caetano. Rodrigo Caetano. Foi mencionado, inclusive, em súmula o Rodrigo Caetano. E a confusão foi essa aí. Rola um respeite à instituição, um respeite a minha Mas decisão. foi o Rodrigo Caetano. Foi o Rodrigo Caetano. Tchau. Essa imagem que nós mostramos, ela foi postada nas redes sociais Sim. pelo Inter. Pelo Inter. O Inter estava, um assessor de imprensa, um erro enfim, institucional, filmando. né? Não, mas isso, emissoras de rádio mostraram também. A imagem... Não, eu não recebi como sendo do Inter. É, Não, a- mas a tinha, imagem tinha rodar. uma... Não sei se talvez se esse Pode- ângulo específico, mas o Inter postou um ângulo nas suas redes sociais. Isso é fato. O Inter postou. Com todo respeito, acho um erro Antes- institucional, tá? Acho um erro institucional. Isso Eu não rolar sei. dentro dos WhatsApp, tudo bem, mas... Mas sei, alguém né? tinha que fazer a imagem e o Inter entendeu por bem Não, divulgar. Isso a foi assim. imagem pode até ter sido feita pelo Inter. E ele deixar que ela vaze sem querer. Agora, tu como instituição... Não sei se não pode ali na Mas frente eu acho que também foi gerar mais no confusão. sentido de defesa, porque se o Inter fez isso é porque Mas já qual- sabia o que o juiz Tá aí, ó. Já tinha sabia descrito. que ia aparecer na e aí súmula. botaram isso que Tá aí. Não, claramente... a súmula não tá feita Claro- naquele momento. Não, mas não é naquele isso. Não, momento. mas É já- que ele eu tinha já sabe o que certeza. que é. Provavelmente o cara também falou alguma coisa ali. É, isso aí. E foi Fora nessa quem linha. que é a experiência. Claro. Provavelmente o cara saiu dali, falou uma coisa, se que assim, queimaram. ó. E aí, deixa eu só concluir, Maurício. Aí o que aconteceu? Pra se preservar, É isso aí. Vamos Inter divulgar o árbitro Divulga isso porque não exaltado. teve nada demais. é isso aí. Aqui, ó. Relato da súmula. A primeira parte da súmula eu acho que não deveria existir, o que eu vou ler aqui. Relato que após o término da partida, o treinador da equipe do Esporte Clube Internacional, o Sr. Adair Hellmann, invadiu o campo de jogo se dirigindo ao sexteto de arbitragem e de forma não agressiva proferiu as seguintes palavras: "Isso é um absurdo, vocês demoraram 10 minutos para definir o lance e erraram feio, o lance foi muito claro, vocês erraram em definir o campeonato, blá blá blá." Falas do Odair. Eu acho que esse trecho tem um erro, porque o Odair não invadiu o campo, já tinha acabado o jogo, é comum o técnico caminhar no campo depois do jogo. Tu pode botar Até o termo que tu quiser. Até a Carol Até pra se Portalupe proteger. caminha no campo em decisão Até e tudo pra se mais. proteger. Vamos falar do Renato Então, que cumprimenta a não, arbitragem. eu acho que o termo invasão O invasor é pra ele se proteger. do juiz. é para ele É pra ele se um pouquinho. proteger. Não, é que se, não, Aí, se a é parte da permitido súmula- pós-final de jogo, independe o termo que ele vai utilizar. Não, eu sei, né? mas é que Ele o- diz que foi após o termo e ainda diz que foi de forma respeitosa. e não agressiva. né? E Não aí a agressiva. parte que complica o Rodrigo Caetano e talvez por isso o Inter divulgou esse vídeo. Relato ainda que após o término da partida, quando o sexteto de arbitragem se dirigia para o vestiário e passando pela zona mista, fomos abordados pelo senhor Rodrigo Vilaverde Caetano, gerente executivo de futebol do Esporte Clube Internacional, que proferiu em tom agressivo as seguintes palavras: "Vocês vão parar por quê? Vocês decidiram o campeonato, erraram feio, seu safado, absurdo o que vocês fizeram aqui hoje." Informo mais que o senhor Rodrigo Caetano portava um par de muletas, na imagem eu só vi uma muleta, mas tudo bem, e ao proferir tais palavras, levantou uma delas em nossa direção. Na imagem que eu vi, gerada pela TV Globo, eu não vi a muleta levantada, mas tudo bem, o árbitro relatou isso. Relato também que respondi em alto e bom tom, e bom som, e repetidas vezes as seguintes palavras: "Você me respeita, respeita a instituição. Eu nunca faltei com respeito a você. Eu exijo respeito, por favor, respeito." É o que relatou o árbitro Ricardo Martins E Ribeiro. diga-se de passagem, é o que aparece no vídeo. Eu não vejo o árbitro proferindo nenhuma palavra de baixo calão. O ou gestual algo do dele tipo. é agressivo, Mas, mas eu não sei o que aconteceu pra ele antes também, É. né, Maurício? A gente também não pode pegar e daqui a pouco. Eu E sei negou, pelo- Rodrigo.
Exato, então o que acontece? Porque não é do feitio do Rodrigo fazer É que isso aí. assim, Não, a o cara é muito imagem... educado. Muito educado, cara. Existe uma imagem do povo saindo Ele pode pelo estar no meio da túnel. discussão e o grito e a coisa, ele pode ter colocado ali o Rodrigo, mas tu tem Daqui a pouco o grito foi de funcionários, outro. tu Poderia tem ser jogadores, tu tem uma série de situações, entendeu? Tu Mas tem- ainda eu leva tinha- para do a Grenal- questão de do Grenal, divulgar quem mesmo. discute é Eu o Maicon, tinha mas da curiosidade. súmula vai 2, 3 Eu juntos. tinha entendeu? curiosidade para saber. Teria que ter porque um vídeo bem pensei completo. Eu pensei que, no teu caso com a imprensa, tu saberia, além do nome do Rodrigo, os outros que estavam, porque... Não, é que assim, eu vi as imagens do bastidor, de tudo que aconteceu, e eu não vi, por exemplo, na imagem que eu tive acesso, que foi transmitida em rede nacional. Eu não vi o Rodrigo Caetano chamando o árbitro de safado. Eu não vi a muleta em riste, como disse o árbitro da partida. Ele bota o que ele quer na E súmula. ele botou mas o que é ele que quis. deve- O E a Rodrigo imagem, Caetano se deu... for institucional, tu divulga o que tu quer também. Não, né? mas Hamilton, a imagem... Mas Mas a o imagem- invadir... Não, invadir tá errado. Não, o invadir já é... Se defendendo. Já é uma coisa para instigar que lá no final ele Paluga, vai... Hamilton, talvez eu não tenha deixado claro. A imagem que eu vi não foi a gerada pelo Inter. Eu vi uma imagem Tá, mas da tu emissora. viu outra imagem diferente dessa Sim, eu que vi a que tu imagem passou. ampliada que aí foi gerada bom. em rede nacional pelo Sport TV. Desculpa, eu não Isso foi eu não transmitido. acesso essa imagem. Isso foi transmitido hoje e nessa Eu imagem, recebi isso aí, eu recebi pelo WhatsApp. nessa Isso eu imagem recebi pelo ampliada, nessa imagem ampliada da TV, não tinha a muleta em riste, como Mas era o Rodrigo Caetano. era o discutindo. Rodrigo Caetano. Mais outras pessoas ou apenas o Rodrigo Caetano? o Rodrigo Caetano e muitos policiais. Eu vou ser sincero, tá, pra vocês. Não é por esse jogo de hoje aí, mas eu acho esse árbitro muito fraco. Ele é fraco. Eu acho ele muito fraco. Não, ele, Fraco ele, mesmo. ele quer aparecer mais do que o isso, espetáculo. isso, Esse aí é o padrão dele. O único- Ele é o que eu assim. falei antes, ele é performático, cara. Ele quer levantar a mão na cara do jogador. De tudo ele, que ele quer que o aconteceu, jogador não fale nada com ele, é ele que manda. Ele é um árbitro complexo. Ele não é um árbitro cara tão difícil. fácil de... Eu acho assim, ó. É um cara difícil, essa é a Tudo palavra. que aconteceu, Paulo, eu acho que a única coisa que não deveria, talvez, acontecer é o que aconteceu no aeroporto. A gente tem algumas imagens também, especialmente Essa eu o não ângulo... sei. essa Mas eu daí não é vi no nada. plano do torcedor, né? Pois é, mas aí... A menos que mas é seja algum novidade. jogador, né? mas aí, enfim, e é nessa imagem... Mas tu não cobraria o Paulo César se tu pegasse ele no... Cobraria. Então... Se Mas- fosse aquela época eu pegasse ele, Deus Mas me é que livre. Mas essa, hoje eu não faço mais essa nada. discussão do aeroporto, Paluga, Milton Nicolau, Cabistani, o árbitro da partida tá falando em chamar a Polícia Federal. É porque é quem compete ali Não, por mas, ser mas é que se chega num ponto de o árbitro dizer que quer chamar... o pessoal Deve tá ter deixando... chamado Vai, ele vai de botar, ladrão. Não me pra xinga, baixo. não me xinga. o pessoal vai botar no ponto a imagem aí, a gente vai ver essa imagem da Maurício, não me discussão xinga, no Maurício. aeroporto. Só pra ressaltar que a Polícia Federal ele utiliza ali porque é quem compete a segurança é o do órgão aeroporto. competente. Exato. Mas é que pra você chegar a chamar a polícia num aeroporto... É que deve porque- ter chamado ele ali de ladrão pra baixo, né? Mas enfim, o pessoal tá deixando no ponto aí essa imagem, a gente vai assistir daqui a alguns É instantes. que eu digo assim, ó, pra vocês me entenderem, eu não sei, tá, o Cabistani colocou a opinião dele de que pode ser uma autodefesa do Inter, a divulgação das Com imagens. certeza, com certeza. E eu acho que tu vazar a imagem já seria uma defesa. Agora, tu fazer isso de forma institucional, eu já acho... Mas é que se a gente vai entrar nessa celeuma do institucional, 1 minuto de silêncio pro Inter que tá morto, o Grêmio divulgou como institucional também, Não, mas também então, é então vamos errado. parar com o politicamente correto, então, e vamos citar os nomes Não, dos mas caras é lá. que no Twitter ninguém é politicamente correto. Mas a instituição... Mas as instituições não são... Eu, particularmente, na época que eu era diretor da base, sempre as informações do clube eram do clube. As minhas informações sempre eram após a do clube. O clube sempre tem a prioridade. E nem por isso o meu arroba lá, o meu Twitter, Edu Paluga, eu misturei para mim ter mais seguidores. Já tá se promovendo aí. Não, Arroba não. Edu Paluga aí. Mas vamos lá, vamos mostrar Tá as me imagens do xingando, tá me aeroporto. xingando de novo. Vamos mostrar as imagens do aeroporto e a confusão que teve lá. E nessa imagem é que dá para ouvir um membro da arbitragem dizendo: e nós acertamos. Mostra aí. eles têm que fechar entre eles, porque eles vão se fechar. Você me respeita. Tomou uma decisão correta, somos homens pra caralho. Chama federal pra você, mas você me respeita. Eu chamo federal pro senhor, você quer que eu chame polícia federal aqui? Então o senhor me respeita. Então o senhor me respeita, então o senhor fica quieto. Então o senhor fica quieto, então eu vou chamar federal pro senhor. Tá começando fiado aqui, rapaz? Você me respeita, rapaz? Sou moleque igual você não, rapaz? Você me respeita? Início me do áudio respeita, dá velho? pra ouvir o outro que tá discutindo com ele proferindo um palavrão, né?
E Aqui a nesse gente é homem pra não sei nesse o quê. início do áudio é que dá pra ouvir. Nós somos homem Pra pra baralho baralho. e nós marcamos o lance corretamente. Tá, mas vamos quem confiar falou na que nós real. somos homem pra baralho não foi ontem, não, eu acho que é o outro. Não, que é Ele? um membro da arbitragem, não foi ele, é um membro da arbitragem. Pra não deixar passar. Nós ficamos em dúvida, a imagem não é clara. Diego Real, comentarista de arbitragem da Rádio Grenal, ex-árbitro, disse que o árbitro acertou, que há um toque do Cuesta. É um toque sutil, é difícil de ver na imagem. Não, o Cuesta não toca na bola, me desculpa. Não, mas ele vai com o pé Era- lateral, ele o- eu acho que toca. Se tem alguma coisa, é a bola bater no pé do Cuesta. mas é um Mas toque daí, na bola. aí é aquilo que eu perguntei no início, que daí vocês me Não, foram o não o contrário. Cuesta tocou a bola. Tá, mas a então bola mas- tocou mas ele- nele. mas Mas ele- tocou nele, foi o que a gente falou no início do programa, Olha, que eu falei Sinceramente, intenção. eu acho que isso não dá pra dizer. E o cara, mesmo, Eu tenho dúvida O juiz, ainda. depende do ângulo que tu tá olhando aquilo ali, tu vai dizer uma coisa. Cara, eu acho que porque tinha- é praticamente impossível. Não dá pra. Nem parando o lance ali, tu consegue Não. ver isso. Vai dar discussão o resto da vida. exato. Me parece que, assim, O que isenta o que a decisão da arbitragem, Exatamente. que não isenta os 6 Então, minutos. a coisa Mas mais isenta- fácil, que ele. Outra coisa, desculpa, o pro- cortando ali. Por que ele levantou pra interpelar o cara? Por que ele levantou pra interpelar o Mas cara? Cara, que a gente, olha é um só. negócio assim, ó, o cara tá sendo agredido E outra, tu tá fora sendo agredido fora do teu ambiente do negócio. de trabalho, tu tá sendo Aí- agredido no ambiente daqui a mas pouco, ele também no levantou porque ele aeroporto, sabia que estava que tá sendo sendo gravado, pode filmado, ser. sabia, ele estava vendo. É que eu acho assim, ó, eu só acho uma coisa, Maurício. Ele é artista. Mas eu acho que não deveria acontecer. Eu acho não. que quando foge do campo de jogo já não tem que acontecer. Eu só isso acho o aí é seguinte, a exagero, gente não né, cara? pode Aí não se dá. basear Não dá, aí vai nas começar. duas imagens, porque assim, ó, é a mesma coisa que eu fazer um áudio agora, um vídeo agora e colocar só parte dele e aí tu não tem o contexto. É verdade. Entendeu? O áudio É dentro, verdade, é verdade. entendeu? O vídeo dentro do ambiente ali do Inter. Tu tem uma parcela de vídeo que tu não sabe como ele foi recebido quando ele tá descendo a tem escada, uns 15, quando ele 20 tá metros chegando, até lá. entendeu? Pois eu não conheço Tem o uns Beira-Rio 15, a 20 esse metros ponto. até ali. Então, cara, tu Daquele pega... ponto que ele chegou da saída do gramado Pega ali, uma tem uns 20 fração metros. de vídeo que te tira de contexto, Maurício. Este Por vídeo isso que também eu- do Pros aeroporto. dois lados também, né? Pros dois lados, concordo. Pros dois Por lados, isso que plenamente. no vídeo do Sim, mas- Beira-Rio eu tratei Quem é que não contextualizar porque a gente sabia? não tem Quem é que, imagem. o juiz fez uma caca. Com esses 7 minutos, eu não vi o lance. Tá? 6. 6 ou 7 6 minutos, não minutos interessa. pra Foi um decidir. tempo absurdo. Ele tinha que achar uma defesa, e todo mundo sabia que ele ia procurar Ele vai uma buscar defesa. alguma coisa. Era Entendeu? só Então o caminho. Internacional já Era sabia só- que ele ia fazer isso Era só e lançou era só o vídeo. rostinho dele na tela. Claro, né? então. Apareceu. Então, é claro que ele Então- procurou uma defesa, né? Paluga, independente disso, pra terminar esse assunto, a gente vai lá na nós Piato temos Belo Grêmio depois e do River. programa e tá tudo certo, Claro. viu? Depois do intervalo comercial, a gente vai falar sobre o Grêmio. Certo, vai deixar eu terminar minha resposta. aquela. Depois você vai falar sobre o Provocação. Michel, se ele pode jogar, se não pode jogar, se é uma boa, se não é uma verdade. boa. Tem o Tassiano como opção para jogar no meio de campo. O Luan, será que tem condições de jogar os 90 minutos? Tudo isso a gente vai debater na volta do intervalo comercial aqui no Cadeira Cativa e também vamos dar voz aos nossos telespectadores, porque tem muitas mensagens aqui. Já voltamos. Oito da noite, de volta com o nosso Cadeira Cativa, recebendo Luiz Eduardo Paluga, ex-conselheiro e ex-dirigente do Internacional, Hamilton Nicolau, integrante do Grêmio do Prata, e também o Nilton Cabistani, conselheiro do Grêmio Futebol Porto Alegre, que ficou nos devendo a resposta. O Michel, você acha que é uma boa, pode jogar, não pode jogar? Isso para começar a partida, porque começou esse zum aí do Michel Cabistani. Não, pois é, o Grêmio está com esse problema de lesões, né, dos dois principais jogadores. Tá? O que acontece? Se a gente vai colocar o Michel no time, onde é que ele vai ser colocado? Ele só pode ser colocado de primeiro volante. Não tem outro lugar para ele ser colocado. Ou de terceiro zagueiro, que vai ser quase a mesma coisa, né? É mais ou menos A isso. formação que eu tenho aqui como provável é Groi, Léo Gomes, Jeromel, Kahneman e Cortez, até aí nenhuma dúvida. Sim, normal. Michel ou Tassiano, Duvido. Sim, mas Maicon, olha Cícero só, e Ramiro. Michel ou Tassiano, são Maicon, dois Cícero. jogadores completamente diferentes, né? Funções completamente diferentes. O Tassiano nunca vai ser primeiro volante, né? É, Não tem nada a ver Mas, com isso. mas se não jogar o Não, Michel, tudo bem, mas aí, se olha ele só. jogar ao lado do Maicon ou do Cícero, ele vai ser o primeiro Mas volante. é que vão ser duas formações, são Arthur formações diferentes nunca foi um primeiro com volante. a organização tática completamente distinta, Maurício. A organização tática é completamente distinta. Olha. Se for o Tassiano, vai ser uma substituição para o Luan.
Se for o Michel, tu vai botar o Michel atrás, o Maicon e o Cícero, e aí tu mudou o time. Estamos presumindo o Luan na reserva ou o Luan de falso 9? Não, o Luan não vai jogar com essa formação aí. Não vai isso que eu jogar. tô perguntando. Vai jogar o Jael. A formação provável que eu tenho aqui, bom. Cabistani. Vamos lá. Eu acho segue que aí. é Maurício. Só pra gente poder debater em cima dela. Do meio pra frente, Michel ou Tassiano, muito Maicon, Cícero, Isso. Ramiro, Ramiro, Alisson e Luan ou O Jael. Alisson lá na do Everton e o Ramiro mas na dele ali pela direita. Exatamente. E o Luan ou Jael. Não, Luan ou Jael mas com é o uma Cícero forma- fazendo a Eu- função eu- de Ele acho. é um time, ele vai jogar pra trás, Retrancado? pra Eu trás. não sei se o E Renato aí não vai pode fazer jogar com o Jael, né, cara? Porque o Jael não é jogador pra contra-ataque. Não, Mas é jogador que vai casa. tentar segurar o Segura, atacante. né? lá. Mas o cara que vai, atacante. ele vai trazer... Primeiro assim, ó, o Grêmio não jogou nos últimos 2 anos nenhuma vez com um volante não, volante não, 3 volantes no caso, né? São 3 volantes. Seria o Michel... É que eu acho que o Cícero um aí- triângulo com 3 volantes. O Michel, o Michael e o Cícero. Que o Cícero tá jogando de segundo volante. Então nós mas- estamos mas aí o Grêmio trazendo o tem time... 2 segundos nós volantes. O Grêmio vai abandonar um atacante ou um meia de função para frente e vai colocar um volante. Eu vou Então, te o Grêmio dizer- vai jogar recuado. É Não que o tem Cícero outra. sabe fazer a de 10. Não, mas deixa eu uma pergunta. Não, mas o Quantas Cícero vezes não- o Renato colocou o time para jogar recuado fora? Desse jeito nunca. Não o Grêmio joga então, igual aqui olha fora. só, eu acho, tá? Ou eu não sei se é o que eu quero ou o que eu espero que seja, tá? Melhor partida do Ramiro no ano é de volante. Melhor atuação do Ramiro. O Ramiro vinha mal o ano inteiro, se recupera jogando de volante. Eu acho, tá? Que o Renato, pelo menos o que eu acho que deveria, tá louco? Quem sou eu para dizer se o Renato tá certo ou errado, né? Não, Até apenas vou discutir... tem a tua opinião, eu vou mano. discutir essas questões. Eu acho que o melhor pro Grêmio hoje seria o Ramiro de volante, porque o Ramiro sim é primeiro, consegue atuar... Ele não é primeiro volante, mas é o que melhor faz essa função hoje dos que a Mas gente ele é tem. baixo pra ser o primeiro Eu volante. sou, Bem, nessa mas altura mas o do Arthur campeonato, também é baixo, viu, entendeu? A gente Hamilton, tem uma série assim, ó, de N jogadores. nós estamos na semifinal da Libertadores. Olha bem, faltam 4 partidas. 4 Já partidas jogamos, pro título. nesse ano jogamos 50, 60 partidas. Quer dizer, faltando 4 Quatro partidas vai para tu vai mudar o sistema de jogo, tu vai tirar o Ramiro, por exemplo, na função que ele se afirmou no Grêmio e foi com o Não, mas Renato. nessa função ele vem mal o ano inteiro, né? Não, eu concordo contigo que vem mal, mal. mas assim, tu tirar o cara Mas daquele daí tu lugar. vai tirar o Alisson dali, que também tá indo muito Mas bem. o ali. Alisson pode jogar pelo lado esquerdo. Não, o Alisson Aliás, vai jogar o na Alisson. esquerda. Não, peraí só um pouquinho. O Alisson vai jogar na Só um esquerda. pouquinho. O Alisson jogava no Cruzeiro. Me critiquem esquerda. aí. A função dele no Cruzeiro Pela era esquerda. pelo lado esquerdo. Pela Então ele vai simplesmente. No Grêmio foi colocado pelo lado direito por uma necessidade na falta do Ramiro. E agora, se tu colocar o Alisson pelo lado esquerdo, tu não vai fazer grandes mudanças. Esse posicionamento do Alisson a gente debate depois do intervalo. Já voltamos. Oito e 7 de volta com o nosso Cadeira Cativa até as 8h30, debatendo as coisas da dupla Grenal. Debatemos bastante o Internacional na primeira parte do programa e vamos seguir falando sobre o Grêmio, que se espera desse Grêmio projetando a partida com o River. Nós debatimos aqui no intervalo. Eu particularmente acho que o Renato vai fazer exatamente o que está aqui no papel. Ele vai colocar ou Michel ou Tassiano, um dos dois, para dar um pouco mais de saúde na marcação. Ele não vai ficar com Maicon e Cícero marcando, porque ele já tentou contra o Tucumã e tomou uma pressão nos primeiros 15 minutos. Mas daqui a pouquinho a gente debate sobre isso, porque agora eu vou dar um recado para você, torcedor tricolor, que não quer ficar de fora do jogo de volta contra o River. Tem o jogo hoje, mas semana que vem tem mais, e a decisão é aqui na Arena. O Grêmio Mais dessa semana vai sortear 11 ingressos de camarote para você assistir a semifinal da Libertadores da América na Arena. Quer copar essa? Então, comprando o Grêmio Mais, você acessa conteúdos históricos, exclusivos do Grêmio e ainda concorre no prêmio principal a um Fiat Mobi, 11 ingressos de camarote para assistir a semifinal. Então é você e os amigos, enfim, é um espetáculo, todo mundo comprando o Grêmio Mais para aumentar as chances de assistir a semifinal na Arena. E mais de 100 prêmios em dinheiro. São mais de 100 mil reais em prêmios toda semana. E não acumula.
Por apenas R$10, você ganha 2 números da sorte. E quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar. Entre no site gremiomais.net, que está aí na tela, para ver qual o ponto de venda mais próximo de você, ou então você pode comprar no app, no site oficial do Grêmio, no site gremiomais.net e, óbvio, se você vai ver o ponto de venda mais próximo é porque existem centenas de pontos de venda credenciados. Procure o mais próximo de você. Grêmio Mais, paixão por ganhar. Se você quer ajudar o Grêmio, um projeto novo, você entra no aplicativo, procura o ponto de venda mais próximo e pode garantir o seu lugar na semifinal da Libertadores. E ainda pode ganhar um Fiat Mobi no prêmio principal. Projeto Casa Nova Madelomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também financiamento direto. E as melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos e tudo cabendo no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e no litoral. Mais informações pelo 3596-1048 ou no plantão de vendas. Fale com o Fernando, 98631-7709. Você tem alguns projetos de casa e algumas casas realizadas pela Madelomba aparecendo na tela, mas você confere todos os projetos em Madelomba Casa e Construção, tudo junto, sem cedilha nem acento.com.br. Madelomba Casa e Construção. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis está também no bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes e encontre a solução ideal para você. Acesse centraldeimoveisrs.com.br e saiba mais. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786 e também o endereço tradicional José do Patrocínio 381-385. Algumas mensagens dos nossos telespectadores. O César do Maitá tá na bronca com o Hamilton Nicolau. Tá dizendo aqui, ó. Boa noite. Amanhã ou depois acontece o mesmo com o Grêmio e o gremista carequinha, o Hamilton Nicolau, vai achar ruim. Deve estar junto também. Eu também tô carequinha. Pô, então define aí, César. O carequinha ou do Não, meio ou o deixa seu pra mim, cabistante. Não, mas o Hamilton tá me ganhando. Mas eu não entendi qual foi a crítica no caso Não, que acontece essa discussão. Que vai acontecer essa celeuma contra o Grêmio que Mas vai achar eu não tô nem contrário. Eles estão te dando Desculpa, porrada César. porque é pra dar porrada. Não, eu tô dando porrada porque é gremista e porque hoje é noite de Libertadores e rola aquela inveja. Mas o que eu não tô nenhum momento contigo, Balu. eu não tô nenhum momento criticando o Inter. Eu acho que a arbitragem até até agora, vendo o lance pausadamente, acho que o lance foi corretamente marcado. Me parece ali. O que eu acho que a arbitragem, e até critiquei o árbitro por ser performático, o que eu acho é que a gente tem que pegar e analisar com uma certa isenção. Primeiro, o lance, se foi corretamente marcado, bom, já dá um plus para a arbitragem. Nós perdemos aqui o maior bloco do programa discutindo o lance, o que já isenta a arbitragem. Então, se a gente for discutir de forma isenta, até pouco tempo atrás eu estava discutindo a arbitragem aqui a favor do Grêmio também. Isso vai ser para todos os lados, concordo com você, é César, né? César do Maitá. Concordo com você, César. João de Esteio também tá te dando porrada. Não, concordo plenamente. É porrada de toda a região metropolitana. Não, mas a questão é a seguinte, ó, a gente tem, e aí a minha discussão O maior... João de Esteio é gremista, hein? Não, e a minha discussão maior é quanto ao vídeo. Eu acho que o vídeo a gente não pode nem defender o árbitro, nem defender o clube com uma parcela de vídeo tão pequena. Agora, 6 minutos de discussão é inadmissível. Inadmissível. O Beto de Charqueadas, ele escreve Charqueadas de um jeito... Diferente. Ninguém copia. Na assinatura tu já sabe que é o Beto. Olá, Maurício. Que absurdo dizer que o Inter está fora da conquista, da busca pelo título, né, Beto? Calma. O que é isso? Vontade da imprensa tricolor de tirar o Colorado da briga? O Palmeiras tem pelo menos 3 pedreiras para disputar. Mas é impressão minha ou até mesmo eu disse que é equivocado a gente pegar e falar nisso. Eu acho que o Palmeiras não vai ele tá dando porrada em outros que estão fazendo clima de velório. Pode ser. Qual é a outra crítica que eu recebi? Um abraço, homem de como é o de Charqueadas? Beto de Charqueadas. Um abraço aí, Ele Betão. escreve Charqueadas com X, K, Y. Imaginei.
É Não, mas é pra ser como assinatura mesmo. Provavelmente é como se ADAZ. escreve na internet, né? Que tem uma linguagem Isso diferente aí, existe. deve ser isso. Aqui, vamos ver mais algumas mensagens. Bota outra crítica aí, Maurício. Vamos, O Marcelo. Vamos se defender. O Marcelo tá dando. Então, pra dividir as porradas, tá dando bom. porrada no Paluga. Isso é Colorado? bom também. Não sei. O que ele falou? Não consigo descobri ver aqui agora. pela foto, mas ele diz aqui, ó. Charles. É aquele que colorado. ousaram comparar com o Arthur? Não, Não é vocês do gremista, programa, mas na mídia falaram isso, diz o Marcelo. Não, Eu, nem pra mim, é tem. duas funções diferentes. São pra jogadores mim, de funções diferentes. E o Arthur Mas é pra de mim outra não- turma também, né? É difícil tu comparar com um cara que hoje tá saltando os olhos da. É que da cada um, Europa. por exemplo, cada um tem concepção de time. Eu ainda gosto de time com um volante que saiba Mais só duro marcar. que Eu tenho essa concepção, entendeu? Eu gosto, pô. É? Eu gosto. Pra Agora- mim, dois volantes muito faceiros. Não Agora, sei. pra mim, o Arthur não é primeiro volante. Claro E pra que não. mim, o Charles é primeiro volante. Por isso que a gente Então tava- são duas Não funções é mesmo, diferentes. tá Mas certo, falou por isso que nós não é, estávamos te relembrando no intervalo. Ninguém comparou aqui, por exemplo, aqui ninguém comparou o Charles com Não. o Arthur. Não, e a melhor dupla de volância do Grêmio com o Arthur não era o Arthur de primeiro volante, era justamente o Michel que a gente estava discutindo. Vou deixar se claro, entrava tá? ou Eu brinquei com o João de Stey, que ele era gremista, porque às vezes ele dá pau no rec, mas ele não é, ele é colorado. Ah, é tá? colorado, né? Fica lá- e ele, tanto que ele tá dizendo aqui que o Grêmio é o pior dos 4 que estão na semifinal. Ah, tá. Eu acho que é muito parelho. Não, mas acho que tem que fazer Olha um outro tipo de levantamento. Só pra falar pra esse João que o Grêmio é o melhor ataque da competição, tá? E a melhor defesa, que é a que a gente tá jogando contra agora, é a do River, que tomou 4 gols, o Grêmio tomou 5, meu amigo. Então, cara... Não, pega a história. legal, Tu mas falou o 5 jogo e é- deu... Vamos o jogo comparar é que a ele história. falou 5 e deu uma olhadinha O pro jogo- Paluga, eu não entendi. Não sei se ele olhei, tá- o Maurício Eu tá não sei se querendo tá falando do plantar 5 de agora ou do discórdia, 5 de antigamente. Ele tá querendo plantar Só um discórdia. pouquinho, ô Guri, só um no pouquinho. Quantos títulos tem cada um? River e Grêmio? Não. 3. O River, títulos internacionais, tem 10, somando todos. Não, Sul-Americano. Libertadores. Não, Libertadores. Eu tô Só falando não da tem- Libertadores. 3x3. 3x3. Não, todos os 4. Ah, o Boca eu acho O que Boca tem 5 ou 6? Boca tem 5 ou 6. O Palmeiras 2, se eu tem não tô 2. equivocado. 2. O Palmeiras tem 2, se eu não tô Então equivocado. não dá pra determinar quem é grande e quem é Não, pequeno. não, não, o que ele- grande é não, grande são. Todos que são. ele tá coisa. Então o que não ele tá tem falando- maior, Não, não. melhor. Deixa, Não, essa vamos ser parte justos também. com o João. O João de Esteio falou que é o pior time. Ô, João. Não comparou grandeza. Não, É o pior claro. time. Vamos Não, ser, mas eu ia fazer cara, essa a camisa é menção. pesada de todo mundo aí. Não, mas Não é que, tem. na realidade, é o seguinte, seguinte, Vai depender Não, do não, jogo. O time que tá, vamos dizer assim, não jogando bem, nessa fase aí, velho, Não semifinal, tem mais. não tem mais nada. Não tinha Viu? chegado. É isso aí. Não Mas, ô, tinha Cabistani, chegado. ô, Cabistani, pra Não fazer tem isso aí. justiça ao João... Qualquer um dos 4 pode ser o campeão. Qualquer um dos 4. Fazendo E justiça... não vai ser só- justiça. Tem tamanho, tem camisa, tem tudo. Tem história. Não, fazendo Tem justiça ao João, ele não quis em nenhum momento colocar aqui a diferença das camisas, Não, tá? Ele mas quis não. colocar times, mas mesmo assim, João, respeitosamente, eu discordo de você. Por assim, ó, pra mim, não digo tranquilamente, mas tu consegue apontar primeiro 3 times melhores que o Boca. Ponto. Os 3 são melhores que o Boca. Aí pegamos Grêmio e River. Foi o que eu disse. Tranquilamente, tu consegue... claro, aí Foi o vai, que eu daqui a disse. pouco você vai interpretar de uma forma colorada e eu vou interpretar de uma forma gremista. O Grêmio pode ser desclassificado. Eu não estou dizendo que o Grêmio vai ganhar do Boca e vai se desclassificar, mas Do eu River. consigo... do River, desculpa. Eu consigo te mostrar que o Grêmio ainda é melhor do que o River. E mesmo assim, mesmo julgando que o plantel do Palmeiras talvez seja o melhor plantel da América Latina, tranquilamente tu consiga, não quer dizer que o time titular do Palmeiras seja imensamente superior ao time titular do Grêmio, que eu já te digo de plano, não é. Não é. Podemos chegar à conclusão que é? Até podemos. Agora, se a gente colocar aqui posição por posição, talvez dê um 5x4 pro Palmeiras. Talvez... 5x4, desculpa. Um 6x5. Faltou no meio. Um 6x5 pro Palmeiras, se não der 6x5 pro Grêmio. Então, olha, devagar nessa daí. Já voltamos. Oito e 20 esse debate só segunda-feira. Acabou. Segunda-feira dá pra pensar. Segunda-feira. Antes, negativo. Segunda-feira que a gente estava comentando aqui é a classificação. Claro, do Grêmio projetar que- se o Inter vai seguir na briga pelo título. Ué, mas não. só um pouquinho. Vai classificar o Grêmio já então hoje. Nós, 3x0 lá classifica nós. 2x0 lá classifica o Grêmio.
Independente, seja para Eu sorrir... gosto sempre dessa... Não, tu Vamos sabe voltar que pra eu discussão gosto, ali, tu dá sabe, Em pô. Grenal, então, é o que eu mais Não, gosto. olha só, tu vê como a gente estava falando aqui de artimanhas num outro ramo da sociedade. claro. Tu vê, eu aqui de forma perspicaz tentando modificar o assunto pra ele, e o Paludo se aproveita da situação, deturpa a minha fala, ele está deturpando a minha fala, ele sabe que eu estou macaco auxiliando velho. o Maurício. Tem carinho de novinho, mas é macaco velho. Olha só, o o Inter espectador- não tá onde tá por acaso, graças ao que o Paludo fez aqui agora. Olha aqui, ó, não sei pra quem que acabou sonho, porque o pessoal tava falando, acabou sonho pra cá, acabou sonho pra lá. Lá na Padaria Laúde tem aos montes. Você pode fazer o seu encontro de negócios Puta ou que confraternização lá na Padaria Laúde. Padaria Laúde tem espaço para o seu encontro de negócios, você pode fazer uma confraternização. É um espaço muito bacana ali no andar principal para 20 pessoas, para uma reunião reservada, mas também tem o segundo piso e olha, tem uma vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Um café da tarde lá na Laúde também para... Não, vamos passar lá agora, né, Pra deixar Maurício? Pô, já claro. prepara Já uns tá na hora. sonhos pra Agora, nós. jantar, é isso aí. Deixar claro a torcida internacional. Pra mim não acabou o sonho. Ficou mais difícil, mas não acabou. Não, acabou. Não Eu dá pra dizer concordo isso. que não acabou o sonho. Não dá pra dizer isso. Nenhum dos lados acabou o É sonho. que tu falou, acabou o sonho. Sou obrigado a Não, dizer não, que falou pros dois lados, né, que Alguns poderia. falaram, porque hoje o clima de velório foi uma Não, coisa... mas o sonho é coisa boa, né, cara? Vai buscar na padaria. Ainda né? mais na Laúde lá. Não, mas é que a discussão que foi feita antes é que foi difícil, ficou muito difícil, cara. E isso é inegável. Mas o Inter segue precisando de 2 rodadas como precisava antes. E se você que está em casa, a gente falou antes, tá Grêmio Mais para você ajudar o Grêmio. E se você quer ajudar o Inter, compre produtos licenciados do seu clube do coração na loja Intershop da Rodoviária, ali em frente aos boxes de chegada dos ônibus. É, ali na frente dos boxes de chegada dos ônibus. Todo mundo conhece. Televendas 3225-2378. Você tá com a película do carro cheia de bolhas, vencida, roxa? A Insufilme faz a remoção. Tem preço campeão para colocar a sua película nova e a garantia de 5 anos certificada. Se você disser que assistiu Cadeira Cativa, tem mais um desconto especial de 20% na linha automotiva e pague em 3 vezes no cartão de crédito. Ligue e agende a instalação 3021 2323 3021 2323 ou mande um WhatsApp, mande agora a mensagem para a Natália 99683 3199. A Insufilme não tem filial. Somente na Rua Hoffman, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Para chegar ali, segue pela Cristóvão Colombo, entra à direita na Hoffman e aí você vai chegar na Insufilme. Esse recado é para um amigo meu muito especial, mas também é muito importante para você que está aí em casa. Você que está com dificuldade para ouvir a televisão ou os seus familiares, você está tendo essa dificuldade? Então saiba que você pode estar com perda auditiva. Há mais de 18 anos, a Audição Aparelhos Auditivos melhora a qualidade de vida dos gaúchos com os mais modernos aparelhos auditivos do mercado. São aparelhos automáticos, discretos, resistentes à água e que oferecem a melhor tecnologia de compreensão da fala no ruído. Então tá todo mundo falando e você consegue ouvir exatamente o que você precisa. O atendimento pode ser feito na própria clínica ou o paciente pode solicitar o atendimento domiciliar, recebendo a equipe no conforto da sua casa. Você pode testar o aparelho auditivo sem compromisso antes da compra. Agende uma avaliação auditiva gratuita e aproveite os melhores preços do mercado. 3224-5681. 3224-5681. audiçãors.com.br. O aparelho auditivo que a gente mostra aqui está com o REC, ele está usando na transmissão da Grenal, por isso que a gente não vai fazer demonstração. Ele já garantiu dele, para falar mais baixo, para falar mais tranquilo. Você que está aí, tá com o volume da TV lá no alto, procura a equipe da Audição Aparelhos Auditivos. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133 ou acesse agora e obtenha grandes ofertas. facfachi.com.br. Palpitão pro jogo de hoje? Posso? Eu gostaria de falar uma coisa pro Paluga, que é um cara bacana, a gente faz... Amigão. É, um cara amigão, assim, dá pra ver, as conversas são ótimas com a companhia dele aqui.
Para ti e para a torcida do Internacional. Eu acho que a torcida do Internacional deveria de torcer para o Palmeiras na Libertadores. Porque existe uma tendência, né, se eles forem, porque se eles ganhando do Boca, eles vão passar para a final, passando para a final, é muito provável que o Felipão, do jeito que ele é, vai querer ganhar a Libertadores, obviamente. E ele a pode tendência ganhar as duas, é... Não, mas aí não o vai, time não. que o Palmeiras tem... Não, mas ele é provável que ele afroche no Brasileiro. Então, eu tô querendo te dizer o seguinte... Eu acho que o jogador inconscientemente vai tirar o pé. Não, eles vão querer ganhar a Libertadores, que é o título maior. Então, o conselho é o seguinte, o Internacional não perdeu mesmo ainda e eu acredito que se o Palmeiras passar, aumenta bastante a chance. Hein? Eu vou ser sincero com vocês, eu tenho 3 candidatos para o título Libertadores. Ou é Boca, ou é Palmeiras, ou é River. Isso é certo. Sim. 1 mais 1 é 2. Eu só queria... Não, mas acho que para fins de futuro, sério. eu acho que é o uma... Palmeiras... Não, Só que assim, ó, eu vou dizer o que eu disse antes aqui. Tudo bem, o raciocínio é lógico e é lógico que eu vou fazer isso também. Mas aí tu vai jogar um jogo dentro do Beira-Rio, com o Palmeiras, que nem a gente jogou, que foi um jogo extremamente pesado, com um time misto. Então... Não, mas aí ele jogou misto, né? Ele vai jogar muito reserva nos outros. Próximo das finais não vai. existe esse muito reserva do Palmeiras. Não precisa. Esse muito reserva do Palmeiras não existe. Não, existe. O misto do Palmeiras é um misto muito bom. Mas ele não vai jogar com misto daí. O reserva do Palmeiras é muito bom. Eu acho o seguinte, pra mim é uma questão até lógica. É óbvio que o torcedor do Inter tá torcendo... Eu não quero que o Inter ganhe, mas eu acho que isso é uma possibilidade forte. Agora, por que eu digo, e eu não vou ser leviano a afirmar isso, mas por que eu digo que eu acho que o Inter não ganha mais esse Campeonato Brasileiro e eu acho que ele está muito inclinado a ser do Palmeiras? Porque o Palmeiras chegou até a semifinal da Libertadores, dando foco para a Libertadores e mesmo assim ele está invicto no segundo turno. E a gente está precisando que um time que tem 11 jogos perca 2, o Inter ganhe 2, aí presumindo que o Inter está ganhando todos os jogos dele. E se sábado ele perder para o Flamengo? Aí ele vai ter perdido recém o primeiro jogo. Sim, mas aí ele pode ser, turno. até que não seja o Inter que ganhe, pode o Flamengo tem muita chance de ganhar sábado. Mas aí não tem é que oficial mais, ainda, então. tá, senhores? Mas tem Flamengo e Grêmio, não tem ainda? Não tem Flamengo e Grêmio? Sim, no Rio. O Rio. Grêmio completamente desmobilizado. Não é oficial ainda, mas segundo o Zinho, que é muito bem informado, o Luan não começa o jogo. Quero palpite pro jogo. E um abraço. 1-1. Um abraço pra Elisandra e um abraço pro Jauri. Hamilton Nicolau. Um abraço para todos os telespectadores, principalmente aos gremistas, e o Grêmio ganha esse jogo. Meu palpite, 1-0 ou 2. Um abraço a todos os torcedores do Internacional e um abraço a todos do nosso movimento lá, o Gigante Colorado. E o palpite para hoje? Cara, não vou nem ver o jogo. Vai pro cinema, vai pra Shakira? Não. Eu vou ser aqui numa reunião da Regional do Internacional em Cachoeirinha. Aproveitando a deixa, eu acho que o Grêmio volta vivo. Do Prata aí. Faltou aqui dar um abraço. Esquece, um abração pra ti. Eu acho que o Grêmio volta vivo e amanhã, 1h20 da tarde, a repercussão aqui no Preliminar. Boa noite. Dale.